Olá, hoje é 3 de dezembro de 2024. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todo o pessoal que estão a me assistir nas redes sociais com um forte abraço. Vamos a mais um vídeo nesse momento. Eu quero pegar como tema esse vídeo os 144 mil, ok? Eu, com muita clareza, o Pai nas alturas está mostrando o que está acontecendo e o que vai acontecer no mundo atual, ok? Vamos para Jeremias capítulo 18. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Observa que o oleiro aqui nessa passagem é Satanás. Vamos lá? O Pai nas alturas disse a Jeremias, Ayarmi e Alro. Eles substituíram o nome e colocaram Jeremias. Vou falar como vocês estão acostumados. Olha o que o Pai disse a ele. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então o Yahweh mandou o profeta levantar e descer à casa do oleiro. Quem é esse profeta? O mesmo Yahushua. Qual é a prova disso? Jeremias capítulo 11, versículo 19. Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja memória do seu nome. Observa que mataram o Messias, consumiram os frutos dos verdadeiros ensinamentos, e baniram o nome dele da face da terra, e não deixaram nem lembrança do seu nome. Então, observa a passagem, em Jeremias capítulo 11, versículo 19. Eu era como manso cordeiro. Estava falando dele mesmo. Jeremias 11, 19. Eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro. Então o Jeremias é o mesmo Yahushua, que foi levado ao matadouro. Ok? E aqui nessa passagem de Jeremias 18, o Pai fala com ele. Fala com quem? Com o mesmo Jeremias, que é o mesmo Yahushua. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então o oleiro não é o Pai. O Pai mandou ele levantar e descer à casa do oleiro. Mas quem é o oleiro? Satanás, que estava aqui embaixo fazendo o trabalho dele. Aí o Pai manda o profeta para desmanchar o trabalho que Satanás estava fazendo. Porque Satanás, ele corrompeu a população e manipulou tudo, enganou o povo a ponto do povo ficar sem saber o que fazer, perdido, enrolado, embaraçado na idolatria. E o Pai manda o profeta para cá para desenganar esse povo. Porém, esse profeta ele veio várias vezes. É a 17ª vez que estou aqui nesse mundo. Se você acreditar se você não acreditar o tempo vai passar e o tempo vai provar que eu não estou inventando uma história. Nada melhor do que o tempo para provar se estou mentindo ou não. Se estou falando a verdade ou estou mentindo, ok? Então vamos lá. Ayarmi e Alro, conhecido como Jeremias. Capítulo 18. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E Alro manda o Ayarmi e Alro, que é o mesmo Jeremias, que é o mesmo Yahushua, descer à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Desde o começo que o Pai está usando Yahushua. Lá no passado, quando o povo estava no Egito, Yahweh mandou Yahushua tirar o povo do Egito. Aí inverteram a história. Vocês observam que o nome Josué não existe J. O nome Josué não existe J, é sem lógica. Lá no hebraico, aonde foram escritas as escrituras originais, não existe J até hoje. Então como Josué, Jesus, Jeremias, nunca. Então trocaram os nomes, mas por quê? Porque nos nomes tem o nome do Pai. E para consumir com o nome do Pai, teve que banir o nome dos profetas da Escritura para sumir a verdade, consumir com a verdade. Então,
Eles colocaram na Bíblia que Josué era sucessor de Moisés, está invertido. Moisés era sucessor de Josué. Ou seja, Yahushua é o Josué da Bíblia e Moisés é Mehushua. Eles trocaram os nomes. Então, Yahushua foi quem tirou o povo do Egito e Mehushua, que o povo chama de Moisés, ajudou ele, era sucessor dele. Está invertida a história. Assim como o Mar Vermelho, que eles contam que abriu o mar e o povo de Faraó, eles atravessaram em seco, e o povo de Faraó veio atrás e morreu com as suas carruagens, se inventaram, é mentira. Quando eles passaram lá, onde eles passaram era seco naquele tempo. Depois que aquilo lá inundou e virou mar. A Bíblia é um livro cheio de rolo, tá? Então, mas vamos lá. Então, mesmo Yahushua foi quem tirou o povo do Egito. O mesmo Yahushua é que foi implantado aqui no mundo lá no início. A história de Adão e Eva, ela é furada. Para você entender o que eu estou falando aqui, assista o vídeo. A história de Adão e Eva é verdadeira? Tá. Lá eu provo que o homem não foi feito de barro. No vídeo. Tá. Eu provo e lá eu disse de que o homem foi feito. É só assistir o vídeo. A história de Adão e Eva é verdadeira? Mas então, Adão e Eva não existiu. Existiu Abraão e Sara. Yahu, Abraão e Sara. Quem era Yahu, Abraão e Sara? O povo que veio para o mundo para resolver a situação aqui. Tá. Mas situação de quem? Dos animais que estavam em corpos de animais, mas são seres criados igual nós fomos criados. Tá. Aí colocaram lá que Adão, que tem gente que diz que ali houve sexo, que no caso Adão e Eva, foi sexo que houve entre eles, por isso que ele pecou. Não. Ali é porque Sara e Abraão, e ao Abraão e Sara, não podia, tá, alimentar das frutas que eram dos animais, dos outros seres que estavam aqui, que em corpos de animais. Tá? Eles alimentavam de um alimento que vinha das alturas. Eles alimentavam de energia. Aí inventaram o jardim do Éden. Jardim inventaram. O jardim é isso aqui, ó, o mundo. O mundo é perfeito, é lindo, é um jardim. Tá. Aí fala que foram jogados fora do jardim do Éden porque eles pecaram. Não. No momento que Satã, que eles falam que a serpente falou, também é mentira. Ali foi Satã que falou. Inventaram aí uma serpente falante. Satã falou, colocou na cabeça da Sara na época, né? Que eles falam que é a Eva, né? Que ela, o fruto era um fruto que ia trazer entendimento, que ela ia ficar sabendo do bem e o mal. Ele não mentiu. Ela comeu e ficou sabendo mesmo o bem e o mal, porque ela só conhecia o bem, ela não conhecia dores, aflição, tribulação. Aí no momento que ela comeu dos frutos que os animais comiam, ela perdeu o direito de alimentar lá de cima direto, de forma direta. Aí fala que colocaram os querubins em volta do jardim para que eles não voltassem a comer o fruto e viverem. Não. Ali foi cortada a alimentação deles. Os seres que trabalham para Yahu, que alimentavam eles do alimento lá de cima, cortou a alimentação deles, automática. Aí eles passaram a alimentar de frutas e tal, aí veio o sofrimento, foi onde eles precisaram lavrar a terra, plantar, colher e tal. Eles não precisavam disso. Eles tinham uma vida, sem comparação. Porém, no momento que comeu os alimentos daqui de baixo, aí ficaram numa saia justa, numa situação feia. Aí inventaram essas histórias aí, rolo de Satanás. Tá. Então, o que acontece? O mesmo Abraão e Sara, ou seja, o Adão e Eva do passado, é o mesmo Yahushua. Yahushua era casado. Tá, eu já disse isso em vídeos lá para trás. Yahushua era casado. História que Yahushua não tinha mulher e tal, isso é mentira. Yahushua era casado. E quando Yahu fez, e pode ver que lá no início, quando Yahu criou todas as coisas, disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Está aí, gente. Então foi montado um sistema de homem e mulher. As pessoas que desfazem das mulheres são ridículas. Porém, elas têm que assumir o papel delas. Mas as mulheres, se colocar nos seus lugares certinho, são louváveis. Porque Yahu aprova o trabalho da mulher na posição que ela foi deixada.
Assim como o homem também, se ficar na sua posição certinha. Agora, hoje, tanto as mulheres como os homens se extrapolaram. Estão andando na contramão. A mulher tomando a vaga do homem, etc. E está errado. Cada um no seu devido lugar. Mas o quê? Mas o que é que eu quero me referir aqui? Que Alro sempre mandou mensageiros para resolver a situação aqui. Porque quando o povo saiu lá de cima, que ficou sem corpos carnais, ficou sem corpos carnais, e Alro providenciou um meio de resgatar o povo. Mas aí foi criado corpos humanos. Foi dado direito, né, do homem ter corpo humano. Lá no vídeo que eu falo a história de Adão e Eva é verdadeira, eu disse que Alro não criou só um casal. Por quê? Porque Alro trouxe os 144, eles falam 144 mil, mas é 142 mil. Tá, colocaram na Bíblia 144. Por que 144? Porque você soma 1 e 4, 5. E 4, 9. Você vira o 9 ao contrário, é o 6, é o número de Satã. Por que você vai no mercado, 9,99? Porque tem o 66 de Satã. Você vira o 9 ao contrário, é 66. Por que ele não coloca 10? Põe 9, 9. É 69,90 para ter o 6 do Satã. O 9 vira ao contrário, é o 6. Satã coloca o emblema dele. E os comerciantes aí na inocência caem. Abraça Satã de cheio. Por que não coloca 10? 69,90. Por que não põe 99? Mas por que 99? Põe logo redondo. Porque tem que ter o 66 de Satã. Então é isso. Satã, ele... Aí o povo fica, vai vir não sei quem no mundo, vai vir nada. Está aí governando vocês aí, vocês comendo a marmita dele faz tempo. Tá. Então vamos lá. Então o Abraão do passado, o Adão e Eva do passado é o mesmo Yahushua. O Josué que tirou o povo do Egito é o mesmo Yahushua. O Jeremias é o mesmo Yahushua. E agora Yahushua de novo. O Yahushua do passado é o Juarez hoje. Se vocês acreditarem, é. Se vocês não acreditarem, é. O Yahweh vai me colocar como o pai das nações. Não colocou ainda, mas vai colocar. Vamos aguardar para ver se não vai acontecer. Ok? Agora vamos lá. Jeremias capítulo 18. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Yahweh manda o profeta Yarmiyahu, que o povo chama de Jeremias, levantar e descer à casa do oleiro. Então o oleiro não é Yahweh. Ele levanta e desce à casa do oleiro, que é Satanás. Agora vamos lá. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Satanás estava aqui embaixo fazendo a obra dele. O oleiro. Ok. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Veja bem. Satanás inventou que o homem foi feito de barro. Eu já provei que isso é mentira. Tá. Que o homem não foi feito de barro, coisa nenhuma. É só assistir o vídeo. Aí, será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu provo de que o homem foi feito. Tá. Então vem agora o Juarez mostrando a verdade e provando que o homem não foi feito de barro. Ou seja, o vaso dele feito de barro quebrou. Certo? Ele fez uma obra de barro na cabeça do povo. Agora veio o Juarez com o verdadeiro ensinamento quebrando o que ele fez. Ou seja, o vaso dele de barro que está na cabeça do povo quebrou. Tá? Outra coisa. Então veio a minha palavra do aquele Senhor, que é Baal, do Altíssimo Yahweh. Não poderei eu fazer, versículo 6, de vós como fez este oleiro a casa de Yahushurulu. Aqui se põe Israel. Diz o Altíssimo Yahweh, aqui se coloca Senhor, que é Baal. Eis que é como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ou seja, o oleiro fez o barro dele, o oleiro dominou o povo aqui e colocou os ensinamentos dele do jeito que ele bem quis. Então, assim como sois vós na mão do oleiro, sois vós na minha mão agora. Eu vou dominar vocês e vou fazer de vocês uma obra perfeita. Alguém precioso. Vou arrancar de vocês tudo que inventaram e colocaram em vocês errado. E agora eu vou fazer uma nova obra. Certo? Então vamos lá.
Agora aqui vem um versículo aqui, que ele é pesado. O versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Versículo 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Espera lá, Yahweh faz mal a alguém? Não. Colocaram aqui que ele faz. Isso é mentira. O que acontece? Vamos lá, repetir. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Não, está invertido. Se algo avisa uma nação que ela está errada e que se ela permanecer no erro, ela vai se lascar, porque Satanás aí vai aproveitar dela e fazer o que ele bem quer. Se essa tal nação se arrepender, Yahweh rebate o mal que Satã ia fazer a essa nação. É que eles invertem. Se uma nação se arrepender, Yahweh volta atrás e aquela nação está querendo consertar, está querendo andar de forma correta, Yahweh repreende o inimigo e não deixa o inimigo ficar fazendo mal com elas. Só que eles inverteram. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal. Não. Não é que Yahweh vai arrepender do mal. Yahweh vai evitar, vai proteger essa nação e não deixar Satanás continuar fazendo mal a ela. Versículo 9. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Gente, isso aqui é assim. Seja quem quer que seja, se a pessoa está errada e ela reconhecer que está errada e vir a Yahweh, recorrer a Yahweh, pedir socorro, pedir perdão, Yahweh perdoa e livra ela, tira ela das mãos de Satanás que está judiando dessa pessoa. Aí se essa pessoa que está servindo a Yahweh, largar Yahweh e pegar, pender por desempenhadeiro abaixo, servindo a Satanás, aí Yahweh tira a proteção dele e de forma automática Satanás vai judiar dela. Só que aqui inverte. Então tá. Então o que acontece? Satã fez a obra dele de barro, colocou que as pessoas foram feitas de barro, uma obra de barro. Colocou na cabeça do povo, o homem foi feito do pó da terra, não sei o que, mentira. Tá. Então Yahweh vai fazer o vaso da mão do oleiro quebrou. Yahweh agora vai fazer uma nova obra, perfeita. Para fazer esta obra, quando Yahweh criou, ele mandou para cá 142 mil. Você soma 1 e 4, 5 e 2, 7. Dá o número 7, que é o número de Yahweh. Aí tem pessoas que dizem assim, mas lá no Egito tem o Deus 7. Tem, porque Satanás é tranqueiro, colocou lá, arrumou um boneco lá e botou o nome dele, Deus 7. Tá, para poder enganar. Mas, então, as coisas do Pai é 7. 7 castiçais de ouro, 7 trombetas, 7 lamparinas, 7... Fez o mundo em 6, no 7, deu repouso para os homens. Então tá. Então, vai haver uma obra no mundo aqui, agora. Essa obra vai ser utilizada os 142 mil. Quem são esses 142 mil? Nasceu aqui como eu nasci, na inocência total. Aos poucos, Yahweh vai acordando essas pessoas e ensinando a elas o que fazer, como fazer. Só que como elas nasceram na inocência total, elas têm que ter calma, ter paciência e não querer passar o carro adiante dos bois. Por exemplo,
As pessoas que aceitaram o Yahweh estão me criticando hoje. Quem são essas pessoas? Elas fazem parte dos 142 mil. É tanto que elas conseguiram enxergar o nome Yahweh. Mas ao invés delas me ouvir, porque o Pai me colocou como cabeça, e prestar atenção e vigiar no que está acontecendo, não maia a lenha, mete o pau. Porque veja bem, numa guerra, você vai pegar quem? Se você vai guerrear contra o chefe da guerra. O alvo é o chefe da guerra. O alvo aqui contra a minha pessoa é Satanás. O alvo de Satanás é a minha pessoa. Ele quer de todos os meios me destruir. Ele faz de tudo. É que vocês não têm nem ideia, imensidão de coisa que Satanás já inventou para cima de mim de tudo quanto é jeito. Aí aqueles que estão lá na idolatria, adorando Deus, o Jesus, o Jeová, o Javé, o Manuel, que a igreja católica inventou, aí abre o cantinho do olho, porque Yahweh chama eles para poder limpar eles, para ajudar a fazer a obra. Aí eles ouvem um pouquinho, ao invés de ficar prestando atenção no que está acontecendo, não, já começa a querer ser grande, querer ser não sei o que e tal. E aí vem para cima do Juarez e desce a lenha. Cuidado! Você veio para ajudar, agora você está fazendo o que? Olha o que você está fazendo. Você vai chegar onde com isso? E depois, como é que vai ficar essa situação? Que Yahweh vai me levantar no mundo, que vai. Você acreditar vai, se não acreditar vai. E depois, como é que vai ficar você? Ao invés de você me ajudar, eu passando dificuldades, lutas, aflições, tribulações, aí vocês julgam do jeito de vocês, e desce a lenha, sendo que vocês vieram para cá para me ajudar. Porém, é uma hierarquia, cada um foi colocado numa posição, você não sabe nem qual é a sua posição. Aí você já quer tomar o lugar do outro, e já quer ser grande e tal, mas será que é por aí? É complicado. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vamos para o Apocalipse. Não é 14,6, não 14,6. Aqui, ó. Está errado aqui, eu estou lendo a parte do outro vídeo que eu gravei. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vamos ao 22, versículo 15. Apocalipse 14,6 foi no outro vídeo, que estava anotado aqui. Apocalipse 22, 15. Então vai haver uma obra perfeita. Vai haver um novo reino, como eu já disse. Mas tem pessoas que não vão entrar nesse reino. Quem são essas pessoas? Apocalipse 22, versículo 15. Essas pessoas que eu vou dizer aqui, se não abandonar essas práticas, não vão entrar no reino. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem. Tem que tomar muito cuidado com isso. E os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E aí? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quem matou alguém vai entrar no reino de Yahweh agora? Não. Vai ter que ir lá para outro reino, fora do corpo carnal, pagar tudo que fez para depois voltar aqui. Não tem meio termo. Não entra no reino. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Posso fazer nada, não sou eu que estou falando, está aqui. Tá. É grave a situação. As pessoas ficam brincando com as coisas e as coisas não são sérias. Porque, veja bem, o homem foi dado um corpo carnal para ele ter a oportunidade de regenerar, consertar a sua vida para ele ter a salvação. Aí o cidadão vai tirar a oportunidade dele? Ele está jogando o processo do outro tudo em cima das costas dele. Porque o outro recebeu a oportunidade dele regenerar. Se ele usar o seu tempo e desperdiçar, é problema dele. Mas você pode dar o tempo dele, você vai prestar conta. Não é fácil, não.
Se a pessoa soubesse do que eu sei, jamais pensava em matar alguém, tirar a vida de alguém. Isso é caro depois. Porque a pessoa está pensando na vida aqui, mas a vida é infinita, e depois? Você vai prestar conta. Ok, vamos lá. Apocalipse 21, versículo 8. Vamos ver? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso é pesado, não posso fazer nada. E isso é verdadeiro. Vamos lá? Apocalipse 21, versículo 8, repetindo. Mas quanto aos tímidos, timidez não é coisa de algo. Não. Não. O homem que tem uma ligação, ou a mulher que tem uma ligação com o Yahweh, ela é ativa. Ela não é tímida, nem ele é tímido. Não. Observa se eu sou tímido. Não. Olha, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, incrédulos é aqueles que não creem na verdade, e aos abomináveis, e aos homicidas, homicidas é quem comete crime, homicídio, quem mata os outros, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que a segunda morte? Qual é a primeira morte? Veja bem, vamos para Mateus. Vamos para Mateus, capítulo 21. Para entender o que é a segunda morte, nós temos que ler aqui a primeira morte. Mateus 21, versículo 22. Mateus 21, versículo 22. Eu errei alguma coisa. 21. Mateus 21 e 22. Eu errei alguma coisa aqui. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8 e 21. É 8 e 21 e 22. Desculpa aí, é 8, 21 e 22. Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Vamos lá. E outros de seus discípulos disse, aqui se escreve Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Yahushua, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja bem, Yahushua, ele estava andando com os seus discípulos e ele convidava os discípulos para ajudar a fazer o trabalho. Saía andando com ele, fazendo o trabalho na jornada que ele fazia. Aí ele chamou um discípulo, o discípulo diz assim, e a outro de seus discípulos disse, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O pai dele tinha morrido? Não. Então o que acontece nessa passagem? Aí, aqui escreve Jesus, o capítulo 22. Porém disse Yahushua, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas como o morto vai sepultar o outro? Veja bem. Quando Yahushua disse
ele disse, deixa primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido. Na lei do povo hebreu, o filho mais velho, ele não poderia sair de casa enquanto seu pai não viesse a óbito. Digamos que você tinha 10 irmãos, ia se casando, saindo de casa e tal, o mais velho não podia sair enquanto seu pai fosse vivo. Por isso que ele disse, deixa primeiro sepultar o meu pai. Aí Yahushua falou assim, porém disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. O pai dele tinha morrido? Não, mas para Yahweh era morto. Quem não tem Yahweh, não tem vínculo com Yahweh, está na idolatria, está morto para Yahweh, está neutro. Por isso que ele disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Então, em outra passagem está escrito assim, quem pega no arado e olha para trás não é apto para mim. Tá. Mas lá no Apocalipse, onde eu li, diz que a segunda morte, que vão para o inferno, o lardeio, onde há choro e ranger de dentes. Esses choros e ranger de dentes, eu quero deixar bem claro, não é para todos os que vão morrer. A pessoa morre aqui nesse sistema, mas ele vai para um outro sistema e lá ele vai ficar morto de novo no sistema de lá, sem saber a verdade. Pagando tudo que ele fez de errado, é a segunda morte. Aqui ele morreu, porque ouviu a verdade, ele morreu aqui. Porque ele veio para cá e tal, e Satanás conseguiu matar ele, tirou os conhecimentos todos em verdadeiro e implantou a mentira nele, morreu. Ficou vivo aí andando, mas morto. Aí ele sai daqui, vai para um outro sistema, e lá ele morre, ele fica morto porque ele cometeu muita coisa errada. É uma segunda morte. Tá. Então daí que acontece. Mas esse ranger de dentes aqui, que está no Apocalipse, né? Haverá choro e ranger de dentes no inferno. Isso é para quem comete absurdos. Satanás vai estar irado lá, porque resta pouco tempo, ele sabe que o povo vai voltar para cá. Aquelas pessoas que cometeram menos males são as primeiras a voltar para cá. É só assistir o vídeo Um Paraíso na Terra que vai entender o que eu estou falando. Eles vão para a fila. Elas vão voltar primeiro para cá. Aquelas pessoas que mais males cometeu vão ficando por fim da fila. Porque vão ter que pagar tintim por tintim do que cometeu de errado. Ah, vai haver choro, ranger de dentes e tal. A pessoa vai sofrer lá, vai queimar, não sei o que. Vai. O estrupador, o ladrão, o cara que fica só cometendo crime e tal, dizendo que se dane e tudo, esse cara está lascado. Isso é pesado. Eles não têm nem ideia do que estão fazendo da vida deles. O cidadão que tira a vida do outro está lascado. Agora, enquanto tem vida, tem chance. As pessoas que estão nisso aí, se hoje cair em si e retratar tudo que fez e se jogar mesmo, olha, eu estou feio e tal, a situação dele melhora. Tu está entendendo? Porém, tem que se purificar. Melhora a situação, mas tem que se purificar. Eu não posso dar meio termo aqui não, dizendo, não, porque ele fez isso aí, aceitou Yahweh, já resolveu o problema dele também. Não, melhorou a situação dele. Tá? Mas vai ter que pagar. Não tem boca. Porque o cidadão bate em você e quebra-lhe o braço, arranca o braço fora. Digamos que você é gente boa, a sua família é gente boa, ele vem arrependido e tal, e lhe pede perdão, mas o braço voltou para o lugar? Não. Você perdoou ele e tal, mas e a consequência de você viver sem um braço? Hã? É igual meu filho, ele quebrou o meu braço. Eu fiquei 5 meses com o braço na tipóia. Tá, 5 meses com o braço na tipóia. Imagina para mim tomar banho, que situação. Hã? Aqui dentro do meu braço tem 12 pinos, 12 parafusos e 2 placas. Tá. Para mim tocar violão hoje eu tenho que estar fazendo ginástica, se não dói. Tá. E as consequências disso? Aí ele vem em mim, eu vou perdoar ele. É lógico, se ele se arrepender e vir em mim, eu vou perdoar. Mas e a consequência? Ele vai ter que pagar. Não tem boca. Ah.
As pessoas ficam brincando aí com as coisas, não é bem assim não. Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Está lá em Hebreus 12, 14. Então, tá aí. As pessoas ficam brincando, a mesma coisa. Esses 142 mil foram enviados para cá, para ser acordados aos poucos, nascer na inocência, para poder fazer a obra, para resgatar todo o povo. E quando eu digo todo o povo, não é só os homens não, tá? Os animais que também são povos. Esse resgate é geral. Porque os animais estão lá, uns comendo os outros. Isso não é para acontecer não. Então é um resgate geral. Quando se fala de povo aqui, está falando só do povo aqui que está em corpo carnal. Nós que estamos aqui em forma de homem e mulher, não. Está falando dos animais que também são povos. Quando você come um animal, você está comendo teu irmão e tua irmã. Eu não sabia disso, mas meu pai me mostrou. Eu li no vídeo anterior, mostrando que os animais são povos. Então, é uma situação que eu não desejo para ninguém viver em más lençóis. Para que isso, né? Apocalipse capítulo 7, 7, versículo 4. Apocalipse 7, 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Ahushurul. São 142 mil, eles colocaram 144. Então, esses homens e mulheres é para ajudar a fazer a obra. Então você que está me criticando, eu não quero teu mal, você ainda está no tempo de se arrepender e retratar a sua situação e embarcar conosco para ajudar a fazer a obra. Não fica passando o carro diante dos bois não, para você não ter problema no futuro, porque será cobrado de ti, tá? Querendo ou não, vai ser cobrado, tá? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, vamos na tranquilidade de Yahweh, procurando não extrapolar para poder não ficar em más lençóis no futuro. Então, não quero o mal de ninguém, ok? Eu quero desejar a todos vocês um forte abraço, que o Altíssimo Yahweh nos leve às águas tranquilas, ou seja, Ele vai nos levar para si. Porém, as coisas acontecerão de uma forma inesperada. Quem achar que a gente está brincando de bolinha de gude está enganado. Deixo a todos um forte abraço e lhe peço, inscreva-se no meu canal Juarez C. Vital para que o YouTube possa recomendar esses vídeos a outras pessoas. Que assim seja.